Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, nos nossos dias. Senhor, fala conosco, opera em nós o teu querer e o teu realizar. Senhor, que a tua palavra seja liberada aqui como semente, o teu Espírito produza, Senhor, a frutificação de cada palavra semeada. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de começar a pregar, eu preciso fazer uma referência aqui no culto. Pastor Marcos Lima, de Seattle, está aqui hoje. É um irmão muito amado. Ele era pastor aqui conosco, ele foi para Seattle, não sei porquê, deveria ter ficado. Ele faz muita falta aqui para nós. E quem o conhece, né, no final, vem dar um abraço dele aqui. Talvez ele mude o coração e volte para cá, e sai lá da igreja videira de Seattle e fica aqui com a gente, né? E o convite está aberto, irmão, você fica à vontade. Se quiser já trazer a família, fica à vontade. Aleluia. Irmãos, o que eu vou ministrar agora é algo que produziu uma mudança extraordinária na minha vida. Inclusive, foi aquilo que fomentou, que alimentou o meu chamado, o meu ministério, aquilo que me fez ir em lugares altos no Senhor. O que eu vou ministrar agora vai causar em você também uma mudança extraordinária. Se você entender a mensagem que eu vou falar agora, isso vai produzir em você um crescimento espiritual enorme. E o alvo do nosso jejum é uma vida abundante. Jesus certa vez disse: o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O que é o reino de Deus? Mas os crentes de hoje, e a maioria dos crentes no decorrer dos séculos, eles não entendiam o que é justiça. Quando eu falo justiça para você, o que você entende? Deus vai pesar a mão. Quando eu falo justiça para você, você lembra da oração de vingança? Senhor, faz justiça. Aleluia. Quando eu falo de justiça para você, você tem uma concepção que não é o conceito da palavra muitas vezes. Você tem que entender então que a sua vida cristã, a sua caminhada cristã e tudo que tem a ver com você e Cristo, a base, a raiz, o fundamento é a justiça. O fundamento é a justiça. Pastor, como que isso é de forma prática na minha vida? Vou fazer uma pesquisa aqui agora, amém? Eu fiz a pesquisa no primeiro culto, cerca de 30% acertou. Vamos lá. Quem aqui é justo? Levanta a sua mão. Aleluia. Levanta a mão. Aleluia. Vamos lá. A irmã aqui falou que ela é justificada. Mas depois de ser justificado, você se torna o quê? Então você é o quê? Justo. Aleluia. Então preste atenção. Você percebe que nem todos levantaram as mãos, não fica acusado comigo. Acusação não é de Deus. Por que não, nem todos levantaram as mãos? Porque na cabeça de muitos, a justiça ou o ser justo tem a ver com seus atos, tem a ver com o que você faz. A justiça muitas vezes tem a ver com o que você faz na sua cabeça. Você não entendeu ainda o Evangelho. Essa é a base do Evangelho, é a mensagem mais elementar do Evangelho, é a mensagem mais simples do Evangelho, que você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Sabe, então não são os seus atos que definem que se você é justo, não é o que você faz que vai definir se você é justo, não é o que você pratica que vai definir se você é justo. Essa é a coisa mais maluca que existe, essa é a loucura do Evangelho. A Bíblia fala que tudo que vai acontecer é pela loucura do Evangelho, e não pela loucura do pregador. É diferente uma coisa da outra. Por que é louco? Por que é maluca essa história? Porque Deus te fez justo. Mas quantos aqui pecaram essa semana? Cadê o Carlinhos? O Carlinhos não pecou. Eu preciso te lembrar que ele é um anjo. Toda vez que eu faço perguntas desse tipo, ele nunca levanta a mão, porque as asas dele começam a invadir todo o salão, e nós ficamos até preocupados se vai caber a gente aqui. Mas todos nós pecamos essa semana, pode ter certeza. Se não em atos, no seu pensamento, no seu coração. Se a sua justiça é baseada se você comete ou não pecado, tem um problema.
Então você é justo até o próximo pecado. E aí então a obra de Jesus é invalidada. Isso quer dizer então que Deus não te aceita. Isso quer dizer então que você não está apto para receber as bênçãos de Deus. Isso quer dizer então que todas as bênçãos de Deus que são para o justo não podem chegar na sua vida. O céu se fechou, se tornou de bronze. Por que ele se tornou de bronze? Porque você acredita que a sua justiça depende de você. Isso é um problema sério na vida de todo crente. Enquanto você não é liberto da sua própria justiça, você não pode receber nada da parte de Deus. Você precisa então entender que você foi feito justiça de Deus. E como base, eu vou usar o livro de Romanos capítulo 5, verso 17, onde diz o seguinte, Romanos 5, 17. Eu quero pedir perdão publicamente aqui para o Cauê. Fica de pé, Cauê, deixa os irmãos te ver. Esse irmão é o que projeta aqui as coisas para a gente, normalmente no culto. E toda vez de manhã ele fala, pastor, me manda os versículos. E eu esqueci hoje. Quero falar que vocês são uma bênção. Alex na mesa de som, Cauê na projeção, e os irmãos que estão ali atrás escondidos, são uma bênção. Uma salva de palmas para esses irmãos. Aleluia. Preste atenção, Romanos 5,17 diz o quê? Olha só, se pela ofensa de um e por meio de um só. Eu pergunto para você, quem foi que ofendeu? Quem foi que pecou? Quem foi que foi o primeiro a pecar na Bíblia? Foi Eva, né? Mas Deus viu quem? Então, homem de Deus, você se responsabiliza pela sua casa hoje, amém? Volta aqui, para de pôr a culpa na sua esposa, vem cá. Só para motivar aqui, aquecer o culto, amém? Olha só, Adão, o primeiro homem, caiu e pecou. Se pela ofensa de Adão, ou seja, por meio dele, por meio de um só, reinou a morte. O que reinou? Por que as pessoas passaram a morrer? Por causa do pecado de Adão. Por que começou a ter enfermidade? Por causa do pecado de Adão. Por que houve maldição sobre a terra? Por causa do pecado de Adão. Todos pecaram por causa do pecado de Adão. Você percebe então que por meio dele todos nós viemos a ser o quê? Pecadores. Pecadores. E se você não nascer de novo, você continua dentro desse status de pecado. Você é um pecador. Vocês estão comigo aqui? Quantos aqui tem, vou perguntar de novo aqui nesse culto, quantos aqui tem uma mangueira em casa? Não uma mangueira, é uma árvore de mangueira. É só para fazer você pensar e rir um pouquinho, para a gente voltar aqui. Você tem duas. Cadê o pastor Alex? Está aqui do lado também. Tem uma na casa do pastor Alex também. Duas também, aleluia. Quem gosta de manga, irmãos? Eu amo manga. Aquele bifão de manga assim que você come, docinho. Irmãos, é jejum, para com isso. Volta aqui. A tentação está grande hoje, né? Aí você fala que você vai fazer jejum, já começa as tentações. Mas voltando aqui, por exemplo, da árvore. A mangueira produz o quê? Se nascer um morango num pé de manga, o que você vai ver aquela cena? Você vai ficar como? Chocado. É contra a natureza. Por que é contra a natureza? Porque a natureza daquela árvore é mangueira. Então, você percebe que é algo anormal. A Bíblia fala que Adão é aquele que caiu primeiro. Por que você está aqui hoje? Porque um dia Adão foi criado. Você concorda comigo? Por que você está aqui hoje? Porque um dia seu avô e sua avó se conheceram e geraram quem? Seus pais. E um dia seus pais se conheceram e geraram quem? Então você está aqui hoje porque alguém veio antes, é verdade? E no caso, Deus está lidando com quem? Com Adão. No dia que ele caiu, todos caíram. Adão representa a árvore do pecado, a pecadeira. E o que a pecadeira produz? Fruto, pecado, pecados. A pecadeira produz pecados. Eu pergunto para você, a pecadeira tem a natureza do pecado quando ela produz o pecado ou quando ela nasce? Quando ela nasce. Vou te dar um exemplo melhor.
Quantos aqui têm filhos? Muitos, aleluia. Crescer e multiplicar. Eles estão cumprindo a palavra melhor do que a gente. E vão cumprir mais, me parece, não? Ah não, você já operou, aleluia. Volta aqui. Quando seu filho ou sua filha nasceu, ele começou a crescer, a andar, e aí de repente ele começou a fazer travessuras. Você ensinou para ele? Não, não foi, com certeza não foi, porque pelo contrário, você disciplinou. Eu lembro de uma cena da Isabelle usando o batom da minha esposa. Ela era nova, e aí ela foi lá e usou escondido, e perguntando para ela: o que você está fazendo, Isabelle? Ela, nada. Só que as marcas do batom já estavam no rosto dela. Você percebe então que ela mentiu sem ninguém ensinar para ela. Você precisa ensinar os seus filhos a pecar? Por quê? Porque ele já nasce com a natureza do pecado, com a natureza de Adão. Então, o fruto é apenas a confirmação da natureza, da identidade. Vocês estão comigo, gente? Por isso Jesus disse certa vez: importa-vos nascer de novo. Por que Jesus disse isso? Porque se você não nascer de novo, jamais você pode mudar a sua natureza. Porque o que é nascido da carne, do Adão, é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E importa que os seus adoradores, que servem a Deus, o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer o quê? Se você só nasceu do primeiro nascimento, você está enrolado, você está condenado, acabou. Você precisa entender que você precisa nascer de novo. É pegar agora aquela árvore da pecadeira, arrancar da terra, cortá-la da terra, e agora fazer com que você nasça de novo, enxertado em Cristo. É isso que Deus fez. O que Deus fez? Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, fala muito mais, os que receberam a abundância da graça, fala abundância da graça, e o dom, fala dom. O que é dom? Presente. Quantos aqui ganharam presente esses dias? Muito. Os demais não. Ô irmãos, dá um presente para sua esposa. Aí. Irmãos da célula, reúnam aí, dá um presente para o seu líder. Amém? Aleluia. Você vai ouvindo glória a Deus para tudo quanto é lado. Deixa eu te falar uma coisa. O princípio do presente é dar de graça. Por que eu dou presente? Porque eu gosto de alguém. Eu dou presente porque eu quero agradar aquela pessoa. E normalmente o presente me recomenda, ou seja, me representa. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu um carro, uma Ferrari, para cada um de nós. Foi isso? Que deu uma casa para cada um de nós, um green card para cada um de nós. Não, não foi isso. A Bíblia diz que Ele deu, não foi uma coisa, Ele deu uma pessoa. Ele deu o seu próprio filho. O seu próprio filho foi dado a nós. Por que Ele foi dado a nós? Para nos salvar. O presente recomendou o Pai. Ou seja, Jesus, quando Ele chega a nós, Ele está representando quem? Quem Deus é? O Pai. Por isso que tudo que você vê o Filho fazer, o Pai faz. Porque Ele e o Pai são um, porque Ele representa o Pai. E Deus não te deu qualquer coisa, Ele te deu o seu próprio Filho. Porque presente é dado de graça, por isso é presente. Vocês estão entendendo? Se você trabalha o mês inteiro, no final você vai ganhar presente? Você vai ganhar o quê? Salário. Salário. Ninguém aqui trabalha por presente, você trabalha por salário. Mas agora, alguém foi lá e te deu um presente. Isso quer dizer que você não trabalhou, mas recebeu. Preste atenção. A justiça de Deus, ela é uma dádiva, ela é um presente, ela é um dom. O dom da justiça. Aplica para a sua vida agora. Isso quer dizer o quê? Que eu sou justo,
não pelo que eu faço, trabalho. Eu sou justo por aquilo que Ele já fez, e eu recebo dEle a justiça agora, como uma dádiva, como um presente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas na cabeça de muitos, o que é ser justo? Ser justo é fazer algo que me justifique. Mas isso é engano, é mentira. Isso é mentira. Olha, os fariseus foi o único povo na Bíblia que não receberam de Jesus praticamente nada. Mas você vai ver as prostitutas, você vai ver aqueles piores na sociedade recebendo de Jesus. Por quê? Porque eles não estavam chegando a Jesus confiados em si mesmo, mas estavam confiando no que Ele era bom. Quanto mais eles confiavam na bondade de Deus, mais eles recebiam milagres, sinais e prodígios de Jesus. Mas os fariseus nada receberam. Certa vez Jesus falou um juízo sobre algumas cidades. Ai de ti, Querazim, ai de ti, Carfanaum, ai de ti. Por quê? Por quê? Porque se os milagres que foram feitos em ti tivessem ocorrido em Sodoma, lembra de Sodoma? E Gomorra, eles teriam convertido. Deus, Ele se torna mais agressivo quando você despreza a graça e a justiça dEle. Porque aquele povo estava debaixo de um pecado terrível, Sodoma e Gomorra. Pecado contra o corpo, imoralidade sexual. E você acha que imoralidade sexual é pior do que isso. Mas a verdade é que é pior do que a imoralidade sexual é você desprezar o dom da justiça e a graça de Deus. Porque haverá mais, como diz as Escrituras, haverá mais rigor, aleluia, está travando a língua. Haverá mais rigor para quem? Para esses que receberam graça e justiça do que para os outros. Porque eles receberam, mas não pegaram para eles. Foi dado a eles, mas eles não tomaram para si. Os outros não. Os outros não tiveram essa oportunidade. Está vendo como que Deus trata? Você precisa entender então que o dom da justiça, ele está aplicado hoje na sua vida. Vamos entender melhor isso? Se o tempo me deixar. Romanos 5,17. Aliás, Romanos 5,12. Preste atenção no que diz o texto. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, foi através de quantos homens que entrou o pecado no mundo? Um só. Isso quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu. E pelo pecado, a morte. Qual que é a consequência do pecado? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui fica claro que a consequência da escolha de Adão é que afetou a minha vida e a sua vida sem Deus. Aqui está claro. Mas você percebe então que lá em Romanos 5,19 agora vem o contraste, ou seja, vem a solução. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores. Mais uma vez está falando de quem? Adão. Assim também, por meio da obediência de um só, a saber, Jesus Cristo, por meio da obediência dele, muitos se tornarão justos. Então agora tem uma pergunta chave para você, que você precisa entender isso. Como que você se torna justo hoje? Fala assim: por causa da obediência de Jesus. Porque se a sua obediência tem um problema. Se a sua obediência, hoje você obedece, amanhã você tropeça. E tudo que coloca o homem no centro desmorona. Enquanto você não coloca Jesus no centro, tudo que você coloca no lugar vai desmoronar, vai cair. É por isso que muito crente cai. Muito crente cai, sabe por quê? Porque ainda não entendeu que ele é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque ele tirou Jesus do centro. Mas quando você coloca Jesus no centro, vão vir as tempestades, vão vir as dificuldades, mas você vai permanecer inabalável. Você percebe a diferença? Enquanto Adão, o homem, era o centro, tudo caiu, a morte reinou. Mas agora que Jesus é o centro, é a justiça dele que te faz justo hoje, o que vai acontecer? Você vai reinar em vida. Reinar em vida, reinar hoje.
é reinar através da vida, zoe de Deus, através da vida de Deus. Então, o que Deus fez com você? Ele mudou a sua natureza. Antes você tinha a natureza do pecado, hoje você tem a natureza de Deus, o zoe de Deus, a vida de Deus dentro de você. Sabe qual é a consequência disso? Eu pergunto para você, enquanto você era pecadeira, para produzir o fruto, você se esforçava? Não, acontecia naturalmente. A mudança que Deus faz na sua vida e na minha vida é sem esforço. Então hoje que Ele mudou a sua natureza, naturalmente agora você vai produzir frutos de justiça, de santidade. Você vai falar não para o pecado, você não vai viver na prática do pecado, porque se você ainda vive na prática do pecado, eu desconfio que você não nasceu de novo. Mas se você nasceu de novo, eu tenho que te dizer, é natural você ter uma vida santa, separada para Deus. E se vier a cair, a tropeçar, ou bater o carro por acidente, porque ninguém sai de casa falando eu vou bater o carro. Mas se por acidente você bateu o carro, há esperança para você, a sua justiça não mudou, você se permanece justo, as bênçãos de Deus ainda repousam sobre a sua vida, porque não depende da sua justiça, depende da justiça dEle, da obediência dEle. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Aleluia. Segundo tempo eu tenho 14 minutos. Mas sabe o que muito crente acredita? Que a obra do Adão é muito superior à obra de Cristo. Mas esse é um engano. Pensa comigo. Hoje eu estou te levando muito a pensar, amém? Pensa comigo. Lá no mundo, se uma pessoa vier a fazer caridade, ajudar os pobres, ajudar as criancinhas da África, alimentar os homeless, dar cobertor para eles no frio, fazer coisas boas, isso vai mudar a natureza delas? Não muda, porque a natureza da manga permanece. Um momento ou outro vai produzir manga. Então, a bondade não muda o quê? A natureza. Você crê nisso? Você concorda comigo? Então, preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Se a bondade não muda a natureza, por que quando você cai, você acha que a sua natureza mudou? Porque na obra de Cristo, você recebeu uma nova natureza. Em algum momento você falhou. Só que no dia que você falha, ao invés de correr para Deus, o que você faz? Corre de Deus. Corre de Deus. Por que você corre de Deus? Porque você fala, agora Deus não me aceita. Porque você está lembrando do quê? Da sua própria justiça. Você se esqueceu da justiça de Deus que foi colocada em você. Porque Deus só aceita a justiça dele. Porque a justiça dele é perfeita. Por isso Cristo pagou o preço no seu lugar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito importante para a sua caminhada cristã. Sabe, todas as bênçãos na palavra de Deus estão reservadas para o justo. E se você esquece que você é justo, se você não crê que você é justo, jamais você pode ser abençoado. Jamais. Talvez na sua cabeça exista um conflito agora. Como que Deus me fez justo? Vamos pensar da seguinte maneira. Alguém já deveu o banco algum dia? Os irmãos estão com vergonha de levantar a mão. Com certeza você já deveu ou o banco ou alguém algum dia. Ok? Vamos supor que você fez um mortgage da sua casa. Você fez um financiamento da sua casa. E aí você quitou esse financiamento. Se o banco vai lá e cobra de você novamente, o que você vai fazer? Você vai pagar, não é verdade? Claro que não, por que não? Porque já está pago. Quando Jesus estava na cruz, Ele estava recebendo o quê? O seu pecado e o meu pecado, presente, passado e futuro. Naquele momento, Ele estava fazendo o quê? Pagando a sua dívida, diante de quem? Do juiz, do reto juiz, o Senhor. Naquele momento então, Ele pegou o meu pecado, o seu pecado, a nossa devida culpa, e fez o quê? Recebeu no nosso lugar a devida punição. Naquele momento então, o que aconteceu? A dívida foi paga. Pode falar nessa manhã? A minha dívida foi paga. Agora, o que se espera de você, que depois de você ter a sua dívida paga, é que você viva agora livremente. Vou fazer outro exemplo aqui que eu dei ontem para os jovens. Vamos supor que você me deva $1 milhão. Glória a Deus, aleluia, estou recebendo. E vamos supor então que você está vindo aos cultos, você me encontra, fala, pastor, vou te pagar, não estou tendo condições agora, mas vou te pagar.
E aí então, já tem aí 8 meses, 10 meses que está dessa maneira. Você me encontra no corredor ali, você sabe que eu estou indo, e você está vindo. Naquele momento que você me vê, você vê uma porta à direita, chamada banheiro, e entra nela com vergonha de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Você quer me evitar. Só que tem um problema, eu sou o pastor da igreja, todo dia eu estou aqui, todo domingo eu estou aqui. E aí o que vai acontecer então? Você vai sair da igreja. Por que você vai sair da igreja? Porque você não está aguentando mais de culpa, vergonha e condenação. Mas, vamos supor que o pastor Marcos Nogueira, um homem muito abençoado, aleluia, se juntou com o pastor Alex, que também é um homem muito abençoado, e se juntou com o pastor Jefferson, que também é um homem muito abençoado, e falou: olha, vamos ajudar aquele irmão, vamos pagar a dívida dele com o pastor. Eles se juntam então e pagam a dívida com juro e correção monetária. Só que, preste atenção aqui, irmãos, só que você não fica sabendo. E aí vai ter uma conferência aqui, e alguém foi e te convidou para essa conferência e fala: vou lá, se eu encontrar o pastor, eu vou esconder, mas eu vou lá. E aí você chega aqui e me vê. Qual que é a sua primeira reação? Vergonha, culpa e condenação. Por quê? Porque você não sabe que a dívida foi paga. A dívida já foi paga, mas na sua cabeça ela ainda não foi paga. Ou seja, a mensagem não chegou até você. Preste atenção. Muitos crentes hoje vivem dessa maneira. Crentes, pasmem, crentes estão vivendo como pessoas culpadas, condenadas, debaixo da opressão de Satanás, porque não creem que são justiça de Deus em Cristo Jesus. E eu pergunto para você, ao receber a informação que a sua dívida de $1 milhão, que você jamais poderia pagar, foi paga, qual é a sua reação comigo? Você que antes saía correndo de mim, você vai vir em minha direção, falar: pastor, e aí, tudo bem, pastor? Pastor, que bênção, né? Foi pago. Só que você não vai se gloriar. Por que você não vai se gloriar? Porque não foi você que pagou, porque não foi você que quitou a dívida. Mas o que mais vai acontecer com você? Você vai se encher de gratidão pela vida do pastor Marcos, pela vida do pastor Alex e pela vida do pastor Jefferson. Toda vez que você olhar para ele, você vai falar: glória a Deus, obrigado, vocês são bênção demais na minha vida. Meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Olha aqui para mim, irmãos, vamos aplicar isso? Nós tínhamos uma dívida eterna, porque o nosso Deus é eterno. Jamais poderíamos pagar essa dívida, jamais. Mas um dia, alguém chamado Jesus se levantou e falou: eu vou pagar a dívida por eles. Ele então, a Bíblia diz que, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, ele desceu do seu trono, da sua glória, e se fez imagem de servo, carne e sangue, e veio habitar entre nós, diz a palavra, cheio de graça e de verdade. E quando ele chega, é um anúncio que alguém vai pagar a dívida por você e por mim. A dívida é impagável, porque você jamais, pelo seu próprio esforço, pela sua própria justiça, jamais poderia pagar a sua dívida. Ele então vem, e a Bíblia fala que ele não conheceu o pecado. O apóstolo Paulo diz: ele não conheceu o pecado. Pedro diz: ele não cometeu pecado. João fala: ele não tinha pecado. Ele era santo, puro, sem mácula, sem defeito, sem pecado. O que ele faz? Só ele é capaz de pagar a dívida, porque ele é rico, ele é justo e ele é santo. Nós não, nós somos todos devedores, pecadores. O que ele faz então? Ele vai no meu lugar e no seu lugar e fala: Pai, pode cobrar a dívida agora, porque eu vou pagar a dívida deles. Nesse momento então ele toma o seu lugar e o meu lugar. Isso é chamado da troca gloriosa da cruz. Na cruz aconteceu uma transação bancária. Os seus pecados e os meus pecados foram imputados, colocados nele, e a santidade e a justiça dele foi colocada em mim e em você. Nesse momento então, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado. Para quê? Para que nós que conhecemos o pecado fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a maravilhosa troca da cruz. Nesse momento então,
Ele paga a sua dívida, Ele quita a minha dívida, e nós somos agora aceitos diante de Deus. Nesse momento então, o que resta de você agora? Saber dessa boa notícia e crer nela. E quando o diabo vier te acusar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E quando o irmão vier te acusar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E quando você mesmo vier se acusar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque eu caminho com Deus não baseado na minha própria justiça, mas na justiça dele. Isso é fé. Por isso a Bíblia diz: o meu justo viverá por fé. Fé em quê? Em crer que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Vocês estão comigo, irmãos? Estão sendo alimentados hoje aqui? Então, quando você sair lá para fora, saia dizendo que você é a justiça de Deus em Cristo. Quando você sair lá fora, você fala: Jesus já me fez justo, com base na obediência dele. Por isso hoje eu sou muito abençoado, não por causa das minhas obras, mas por causa da obra da cruz consumada. Sabe, você tem que repousar e acreditar nesta obra consumada da cruz do Calvário, porque ela é que te garante ter um relacionamento perfeito com Deus. Por isso o Pai olha para você hoje e fala: não há mais culpa, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Depois de eu te contar essa boa notícia, olha, vamos pensar bem, irmãos. Se você de fato estivesse me devendo 1 milhão e eu contasse para você que foi paga a dívida, como que você ia ficar? Alegre, feliz, exultante, aleluia! Essa era a sua expressão. Mas eu estou te contando hoje algo muito superior, muito além, muito maior. Por isso o reino de Deus é justiça, paz, consequência da justiça, e muita alegria, porque a dívida foi paga. Vamos ficar de pé? Domingo que vem eu continuo. Eu vou contar o testemunho domingo que vem. O testemunho é de imigração, inclusive. Lembra do domingo passado que eu liberei uma bênção aqui imigratória? Pois é, nós vamos contar um testemunho domingo que vem sobre isso. Não percam as cenas do próximo capítulo. Pegue aí a sua ceia agora, porque nós vamos declarar juntos que nós somos a justiça de Deus nessa terra. Tem algum tangedor aqui? Tangedor é das antigas, né? Está na Bíblia, né? Se você é batizado nas águas, se você crê no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, você está apto a tomar a ceia hoje. Porque você pode tomar a ceia hoje, não baseado nas suas ações, mas baseado na justiça dele. E a ceia nada mais é do que a mensagem que eu acabei de te dizer agora. Ele, sendo justo, se fez pecado. E quando ele se faz pecado, é para que nós nos tornemos justos. Por isso ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. A moeda para pagar a sua dívida era o sangue, puro, sem pecado e sem mácula. Quando ele derramou esse sangue, diante do Pai, houve o pagamento. E depois de haver o pagamento, só te resta ter paz. Por isso você pode dormir em paz. Por isso você pode levantar em paz. Por isso você pode ir para a guerra em paz. Porque no final você sabe qual é a vitória. Por isso você é mais do que vencedor, porque você reina em vida. Porque você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Mas Jesus, ele não levou só o seu pecado. A Bíblia fala que ele levou também a sua maldição. É muito maravilhoso. Só o pecado já seria bom demais. Mas ele não levou só o pecado, ele levou sua maldição. Havia maldição sobre a sua vida. Maldição da enfermidade. Baixa um pouquinho. A maldição da enfermidade. A maldição da pobreza. A maldição de ter uma família destruída. A maldição de ter uma vida destruída, pobre, fraca, frágil. Deus levou essa maldição para te fazer hoje pleno, abundante, cheio de plenitude, vigor, força. Por isso, aquele que não merecia ser maldito, foi maldito. Aquele que não merecia ser punido, foi punido. Aquele que não merecia ser enfermado, foi enfermado, para que hoje você tivesse saúde,
para que hoje você tivesse força, para que hoje você tivesse vigor. Então no seu corpo Ele levou as nossas transgressões e também levou as suas maldições, levou também as nossas enfermidades. E a Bíblia fala que o castigo que estava sobre Ele, sobre quem? Nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por isso que quando você crê que você é a justiça de Deus, só te resta receber paz, alegria e cura. A justiça, toda vez que ela é revelada na Bíblia, ela vem acompanhada também de cura. Por isso Jesus, ao orar pelo paralítico, Ele falou: os seus pecados foram perdoados. Agora você pode levantar e andar. Eu preciso te dizer, seus pecados foram pagos na cruz do Calvário. Agora você pode levantar da sua paralisia espiritual, levantar, andar e caminhar de forma plena e abundante diante do Senhor. Levanta diante do Senhor o cálice da salvação. Pai, nós te agradecemos, porque este é o cálice da nova e eterna aliança, que foi firmada na cruz do Calvário. E ao celebrarmos este cálice, nós estamos dizendo que nós somos a justiça de Cristo nessa terra. Nós nos apropriamos agora da justiça de Cristo, tal qual Ele é, como diz as Escrituras, nós somos esse mundo. Nós somos justos, porque Ele nos fez justos. Isso é uma dádiva, isso foi nos dado como presente. Nós recebemos o presente da justiça hoje, e nós proclamamos essa verdade nessa manhã. Por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso hoje mesmo a voz do diabo se cala. Por isso hoje mesmo o diabo é envergonhado. Por isso hoje mesmo todo acusador é acusado pela justiça de Cristo, porque aquele que cobra uma dívida que já foi paga será processado, será preso e destruído pelo vingador, que é o nosso Deus. Sim, isso acontecerá com Satanás nos últimos dias. Nós recebemos também, por meio da palavra e do Espírito, o pão que nos alimenta. Nós declaramos que ao comermos deste pão, nós recebemos saúde, vigor e força nos nossos corpos físicos. Nós declaramos que nós temos a herança de Abraão, nós somos herdeiros de Abraão, das bênçãos de Abraão. Pai, em nome de Jesus, ao comermos deste pão, toda a enfermidade que há no corpo de qualquer irmão aqui, vai pular, vai sair, em nome de Jesus. Milagres, sinais vão acontecer agora, em nome de Jesus Cristo. Toda dor vai sair agora, toda maldição hereditária vai sair, toda dor nos rins vai sair, toda dor no intestino vai sair, toda dor agora, em nome de Jesus, vai sendo abolida, vai sendo removida, vai sendo queimada toda a enfermidade agora, em nome de Jesus. Restaura a visão de muitos aqui nessa manhã, Senhor. Restaura a visão agora nessa manhã, de muitos nessa manhã, Senhor. Restaura, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Compartilhe com a sua família, com o irmão que está ao seu lado, a ceia. Também passa a ser correto. Normalmente nós queremos atacar o comportamento e não a crença, mas a crença correta produz o comportamento correto. Sabe o que vai acontecer? Olha aqui para mim, Deus me deu essa imagem. Deus me mostrou que muitos irmãos estão como um cão correndo atrás do rabo. Entenda o rabo como uma bênção, entenda o rabo do cão como uma bênção de Deus. Muitos irmãos estão correndo atrás do rabo, procurando a bênção, e a hora que parece que vai pegar a bênção, não consegue pegar, porque estão fazendo da maneira errada. Primeiro você olha para Cristo, segue para o alvo da soberana vocação, você crê que você é a justiça de Deus. Sabe o que vai acontecer? O rabo vai acompanhar, as bênçãos de Deus vão te acompanhar. Então, tire o foco da bênção, creia e confesse que você é a justiça de Deus, e a consequência disso é provisão e saúde sobre a sua vida. Põe a mão no seu coração. Deixa eu abençoar a sua semana. Eu estou de um jeito aqui que eu não quero ir embora para casa, irmãos.
possam receber a abundância da graça e o dom da justiça. Eles possam confessar isso, falar, declarar isso. E na medida que eles recebem da abundância da graça e do dom da justiça, eles venham como consequência reinar em vida. Porque a Bíblia fala que o reino do Senhor é justiça, paz e alegria. Que no coração deles haja a paz que excede todo entendimento. Que no espírito deles haja alegria completa. E onde eles forem, essa alegria seja contagiante na vida de muitos, em nome de Jesus. Tenha uma semana de vitórias, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Eu espero vocês aqui para a vigília quinta-feira.